Só checar se está gravando mesmo. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo, ouvindo? Então, a gente chegou nessa última aula sobre ecologia de populações e interações. A gente já começou estudando competição, predação, aí passou pelo parasitismo e aí hoje a gente chegou no mutualismo, que é uma relação ecológica muito, 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 muito importante. E ela vai fechar o nosso conjunto de aulas desse primeiro bloco. Aí depois disso, vocês vão estudar a ecologia de comunidades propriamente ditos, as teorias ecológicas que estão por trás da ecologia de comunidades, vocês vão estudar toda aquela parte de sucessão vegetal. Então, o conteúdo vai acabar mudando bastante. Bom, mas bora para o assunto de hoje, né? Isso que importa. O que é o mutualismo? Vocês sabem o que é o mutualismo? Vocês têm alguma noção do que é o mutualismo? É uma relação harmônica, né? Isso, o mutualismo é uma relação harmônica. Então, a gente vai ter diferentes indivíduos que eles podem estar interagindo, eles não necessariamente estarão interagindo, e essa interação ela pode gerar benefícios ou a um dos indivíduos ou a outro. Como assim? Né? Deixa eu botar aqui esse quadro aqui, depois eu volto. O mutualismo, gente, ele é um tipo de interação ecológica que ele pode ser subdividido em duas categorias. Ou uma relação do tipo comensalismo ou do tipo simbiose. Quando a gente tem a simbiose, essa relação, essa interação, ela tem que ser obrigatória. A gente tem um mutualismo obrigatório. Um indivíduo não consegue viver sem o outro. E a gente também vai ter o mutualismo do tipo comensalismo, onde um indivíduo ele acaba sendo beneficiado por essa relação e para o outro tanto faz. Então, a gente vai ter dois tipos de mutualismo, um do tipo obrigatório, onde um indivíduo não vive sem o outro. Eu vou dar exemplos para vocês entenderem o que é esse, não consegue viver sem o outro. E o que é o comensalismo, quando um é beneficiado e para o outro meio que tanto faz. Então, assim, é por isso que o mutualismo ele é considerado uma interação que ele vai fornecer benefício a pelo menos um dos indivíduos, ninguém vai ser prejudicado no mutualismo. Tá? Aqui eu até coloquei um exemplo de um caranguejo ermitão, que ele tem um comportamento mutualístico com esse caramujo aqui, tá? Por quê? Ele usa pro caramujo, meio que tanto faz ele tá brigando o caranguejo ou não. Mas pro caranguejo é vantajoso, sabe? Por quê? Porque ele tem um abrigo. Então, se vier algum predador, ele se esconde embaixo do caramujo. Pro caramujo, tanto faz se ele tem um caranguejo dentro dele ou não. Tá? Então, o mutualismo é basicamente isso. Sempre que você tem algum indivíduo beneficiado, o outro pode não necessariamente estar sendo beneficiado, mas se ele não está sendo prejudicado, se ninguém está sendo prejudicado, já é mutualismo. É por isso que os mutualistas, gente, eles constituem a maior parte da biomassa do mundo inteiro. A maior parte dos organismos, eles têm mutualismo, ou do tipo obrigatório, ou do tipo não obrigatório. Ou seja, do tipo simbionte ou do tipo comensal. O cachorro, por exemplo. O cachorro, ele tem uma interação mutualista com os humanos. O que mais? A maioria dos organismos, gente, eu sei que a gente estudou até agora todas as interações, né? A gente falou muito sobre competição, falou sobre uma espécie predando outra, mas a gente precisa considerar que para todas as espécies elas poderem coexistir, o que permite que as espécies coexistam, que a gente tenha uma diversidade tão grande,
é justamente o mutualismo, tá? Apesar da gente ter predação, apesar da gente ter competição, apesar da gente ter parasitismo, a gente também tem o mutualismo, a gente também tem espécies que estão se ajudando, ou uma espécie está se apoiando em outra, tá? Maior parte dos organismos, eles têm uma interação mutualística com outra. Eles não estão prejudicando ninguém. Eles tentam não prejudicar. Eles tentam ajudar. Às vezes eles não conseguem ajudar, mas eles também não prejudicam. Então, o simples fato de não atrapalhar, se não está atrapalhando, já pode ser considerado mutualismo. É por isso que o mutualismo ele é tão... Tem gente que tem dúvidas sobre ele. Até no final eu vou mostrar uma questão de um concurso aqui de Roraima sobre o mutualismo que gerou bastante confusão. Justamente por causa disso, porque o mutualismo ele pode ser obrigatório, mas ele não necessariamente é obrigatório. Se tivesse uma coisa da aula de hoje que eu queria que vocês guardassem, é isso, tá? Essa ideia de que o mutualismo pode ser obrigatório, mas não necessariamente. Vamos começar falando sobre o comensalismo, que é quando a gente tem um indivíduo que é beneficiado, o outro não é beneficiado, mas também não é prejudicado. Para o outro, tanto faz. Um exemplo clássico que vocês vão encontrar em todos os livros do texto é o caso das rêmoras e dos tubarões. As rêmoras, gente, são esses peixinhos aqui, ó. O que acontece? As rêmoras, elas são muito suscetíveis à predação. Eles são peixes que estão no oceano e elas podem ser predadas. Aí, para elas não serem predadas, o que elas fazem? Elas começam algumas delas, elas ficam bem pertinho da barriga do tubarão, sabe, por baixo. Então, o tubarão ele não consegue ver essas rêmoras. Então, o tubarão tá lá nadando e as rêmoras, elas ficam nadando praticamente junto com o tubarão, sabe? Por quê? As rêmoras, elas são predadas por diferentes animais. Só que ninguém vai querer chegar perto do tubarão para pegar a rêmora, sendo que esse animal, ele pode ser predado pelo tubarão, né? O tubarão, ele é considerado um grande predador. Então, vocês percebem como pro tubarão tanto faz se ele tem uma rêmora perto dele ou não. A vida dele não vai mudar. Agora, para a rêmora, sim, a rêmora ela vai ficar mais protegida se ela ficar próxima do tubarão. Existem vários peixes que usam essa estratégia para tentar se beneficiar, para tentar não ser predado. Esse é um exemplo clássico de comensalismo. O que mais que a gente tem aqui? As epífitas. Você sabe o que são plantas epífitas? As plantas epífitas, elas ficam sob outras plantas. Lembrando, as epífitas, elas não são parasitas, tá? Elas não são plantas hemiparasitas. Por quê? Porque elas têm a capacidade de absorver a água, elas fazem a própria fotossíntese, então elas não roubam, elas não vão pegar nada de nutriente da árvore onde elas estão depositadas, tá? Elas só querem um abrigo. Elas só querem um abrigo. Então, aqui no Lavrado é muito comum, dependendo do local onde você vai. Desculpa, na área de Campina. Na área de Campina é muito comum a gente ter epífita. Então, a gente vai ter muita bromélia. Vocês já viram essas bromélias? Ou algum outro tipo de bromélia? Eu já. Essas bromélias, para elas ter um abrigo é perfeito. Elas são pequenininhas, então, por exemplo, se elas ficam no alto de uma árvore, elas conseguem pegar luz, elas conseguem ficar num ponto onde, se chover, elas vão receber a água, aí elas vão conseguir absorver essa água para poder realizar para suprir as necessidades fisiológicas dessa planta. Então, para ela tá perfeito. Para a árvore, tanto faz ela ter uma bromélia ou não. Vocês acham que uma árvore vai morrer se ela não tiver uma bromélia grudada nela? Não. Não, né? Para ela, meio que tanto faz.
Um exemplo que eu botei na capa também pode ser considerado comensalismo, a polinização da maioria das plantas, né? Uma planta, ela precisa ser polinizada, mas ela não tem uma relação obrigatória, por exemplo, com uma abelha. Para uma planta é ótimo ela ser polinizada por uma abelha. Para a abelha é ótimo uma planta ter pólen, mas elas não vão morrer na ausência uma da outra, tá? Por exemplo, se eu não tiver essa florzinha aqui, eu não tenho uma relação exatamente estrita, uma relação onde a morte de uma leva à morte da outra, sabe? Isso é o mutualismo. Isso é diferente da simbiose. Lembra, simbiose é um mutualismo obrigatório, onde um indivíduo não consegue viver sem o outro. Os dois indivíduos são codependentes. Então, por exemplo, a nossa microbiota intestinal. A gente tem uma relação simbiótica no nosso intestino. Por quê? A gente tem nosso intestino. Para o nosso intestino funcionar, não só o nosso, mas os animais, de diferentes organismos, para o organismo poder, para o sistema intestinal poder funcionar, esse sistema ele precisa de determinadas bactérias. Sem aquelas bactérias, o intestino não vai funcionar. Ao mesmo tempo, as bactérias precisam de um abrigo. Se elas não tiverem o intestino para viver, elas não vão ter onde viver. Então, a gente tem essa relação que é obrigatória. Para vocês perceberem como essa relação ela é importante, alguém já teve problema de prisão de ventre depois de tomar muito antibiótico? Ou vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Também não. Bom, isso acontece, tá? Principalmente quem vai para hospital, para quem fica muito tempo internado, tomando muito antibiótico, o que acontece? O antibiótico visa matar bactérias. Isso acontece muito quando uma pessoa faz cirurgia, por exemplo, e essas cirurgias grandes, e aí a pessoa fica um mês tomando antibiótico. O que acontece? O antibiótico ele vai matar as bactérias nocivas, ao mesmo tempo que ele pode matar, ele vai acabar com as bactérias do intestino da pessoa. E o que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir defecar. E aí o que vai acontecer? Vai ter prisão de ventre. E assim, eu não sei se alguém morre de prisão de ventre. Ainda mais hoje em dia que existem meios de tratar isso. Mas assim, se isso não fosse tratado, se a pessoa não reconstituísse a sua flora intestinal, a pessoa possivelmente teria muitos problemas de saúde. Por quê? Porque a microbiota ela é uma relação simbiótica. O intestino não vai funcionar sem algumas bactérias em específico. E as bactérias precisam de um lar. Então, essa relação é muito, 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 muito importante. Tem até alguns iogurtes que são vendidos, Activia e... Como é que é? Aí não vou lembrar o nome dos outros. Tem algumas coisas que o pessoal até usa quando a pessoa tem problema de ir no banheiro. Aí é recomendado... ou tem algumas cápsulas. Eu confesso que eu não conheço exatamente, mas tem algumas coisas que são usadas para as pessoas recomporem a flora intestinal, justamente porque sem a flora o intestino não funciona. É uma relação simbiótica obrigatória. Tá? É a mesma coisa que acontece com as micorrizas. Você sabe o que é micorriza? Uma vaga lembrança. Micorriza, gente, é uma associação de raízes de plantas. Aqui eu tenho uma planta e as raízes delas se associam a fungos, tá?
Tem algumas plantas em específico que elas não conseguem viver sem as micorrizas, tá? Eu não vou lembrar agora, isso é o feijão. Em geral, salvo engano, são as fabáceas, tipo feijão, soja, elas precisam dessas micorrizas para elas conseguirem obter os nutrientes. Por quê? O que acontece? Tem algumas plantas que ela tem a raiz muito pequenininha. A raiz é minúscula. E lembra, quando uma raiz ela é muito pequena, ela vai conseguir absorver pouca água e pouco nutriente. E as plantas, elas precisam de água e nutriente para poder crescer. Então, quando essas plantas têm essa raiz muito pequenininha, elas acabam se associando com o quê? Elas se associam com os fungos. E por que isso é uma relação boa para os dois? No caso da árvore, ela ganha a extensão das raízes. Aqui eu tenho uma imagem onde eu tenho aqui marrom, seria a raiz da árvore, e em branco são os fungos, né? As hifas dos fungos. Então, a árvore, ela ganha uma maior extensão da raiz, a raiz dela fica longa. Lembra que os fungos, eles conseguem se proliferar, desculpa, por quilômetros, se for necessário. E para os fungos isso é importante porque tem alguns nutrientes, algumas coisas que o fungo ele não consegue absorver sozinho. Ele precisaria de uma planta para poder absorver alguns nutrientes, algumas coisas para eles. Então essa relação acaba sendo obrigatória, tá? O fungo não consegue viver sem a planta, sem algumas espécies de planta em específico, e algumas plantas não conseguem viver sem o fungo. Então, as duas juntas, elas são muito melhores, elas só sobrevivem uma junto com a outra. Isso acontece também com quem? Com os líquens. Isso vocês conhecem? Sim. Vocês já devem ter estudado isso na disciplina de fungos, de algas. Os líquens nada mais são do que uma associação de fungos e algas. Então aqui tem uma imagenzinha para ajudar vocês, ó. Isso em verdinho aqui é a alga, tá? Aqui, ó, tipo essas tacinhas, estão vendo? Não necessariamente todo fungo, todo líquen vai ter essas tacinhas. Dependendo da alga que a gente tem, a gente vai ter o formato da alga vai mudar. Nesse caso, a alga tem esse formato de tacinha. Já isso aqui em cinza são as hifas do fungo. O que acontece? O fungo, gente, não sei se vocês lembram, mas o fungo não tem cloroplasto. O fungo não faz fotossíntese. Tá? Então, ele não consegue obter os seus alimentos por conta própria. E a alga, sim, ela tem cloroplasto, então ela consegue fazer fotossíntese. Só que as algas, elas são muito delicadas, elas não conseguem viver em qualquer ambiente. Então, os fungos, eles fornecem como se fosse um lar, eles dão uma base para a alga, eles fornecem um substrato para a alga, ao mesmo tempo que a alga ela fornece glicose para o fungo, tá? A alga é um ser autotrófico, ele produz o próprio alimento, o fungo é um ser heterotrófico, ele não produz o próprio alimento. Então a alga dá glicose para o fungo e o fungo ajuda a alga a sobreviver em ambientes não tão úmidos, em árvores, por exemplo, em ambientes ensolarados, onde ela vai conseguir realizar a sua fotossíntese. Aqui é a questão. Estão vendo essa questão aqui? Essa questão aqui ela foi do concurso para professor que teve agora acho que foi mês passado. Não lembro, tem poucos meses que teve concurso para professor aqui. Vocês ouviram falar desse concurso? Não. Teve concurso para cá, e aí teve essa questão aqui polêmica. Qual vocês acham que é a resposta? Aí, leiam
Vou dar um minutinho para vocês lerem e eu quero que vocês me digam qual é a resposta. Deixa eu contar aqui 1 minuto. E aí, leram? Querem mais um tempinho? Eu marcaria a letra C. Quem mais? Pois bem, o gabarito original dessa questão foi a letra A. Oxe, mas como assim? Vocês acham que faz sentido essa questão de ser a letra A? Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque até para fazer concurso você pode não... Você tem que estar atento a gabarito de prova. Por quê? Está dizendo que a certa é a letra A, né? Só que todo mutualismo é obrigatório? Não. Não, né? Aí o que foi feito? Tive até uns colegas que me escreveram falando, Mari, vamos entrar com recurso? Aí a gente entrou com recurso e a banca falou, nossa, não é que vocês têm razão, essa ata é falsa. Vamos lá, então essa letra A eles acabaram mudando o gabarito da prova porque era falsa. Teve uma pessoa que depois, que já tinha saído do gabarito final, a pessoa entrou na justiça, isso é sério porque eu vi o processo. A pessoa entrou na justiça dizendo que essa questão aqui era verdadeira. Aí o biólogo botou o nome dele lá, falou, não, essa questão é verdadeira. E aí, quando esse menino entrou na justiça, uns colegas até me escreveram, falaram, nossa, Maria, ele entrou na justiça. Eu falei, gente, ele vai passar vergonha. O que vocês acham que aconteceu? Foi acatado o recurso do menino ou não? O pedido dele? Ele passou vergonha? Ele passou vergonha, porque o mutualismo não é... Ele pode ser obrigatório, mas a gente também tem os casos onde o mutualismo não é obrigatório. Então, A é falsa. Vamos para C. A relação entre orquídeas e árvores é chamada de amensalismo? Isso aqui é pegadinha, né? É comensalismo, tá? Não é amensalismo, é comensalismo. Então, falso, falso. Dá para ficar entre a C e a D. O gabarito que eles falaram é a letra D, tá? Nesse caso aqui, isso sim, sobre todo o mimetismo está ligado ao fenômeno de mutação, isso sim pode render uma discussão que aí já é uma outra polêmica. Mas vocês percebem que quando você está fazendo um concurso público, mesmo quando você às vezes erra uma questão, ou quando como é que fala? Quando a banca ela dá o concurso, a gente não necessariamente tem que aceitar calado. É bom quando vocês começarem a fazer concurso, quando sair o gabarito, vocês ficarem atentos. Tá, mas será que é isso mesmo? Lembrem, essas bancas elas podem errar. Nem sempre essas bancas elas vão ter especialistas fazendo a prova, então você pode ter erro em gabarito, tá? É legal vocês ficarem atentos. Essa questão ela é polêmica como um todo. Essa prova ela foi muito mal feita, essa prova da SET, tanto é que foi
muito criticada, por trazer questões polêmicas como essa, trazer erro de gabarito, tá? Mas a letra final que eles consideraram foi a D. Só para poder fechar a aula, né? Antes de fechar a aula, eu queria falar um pouquinho sobre os detritívoros e os decompositores, que eles também são espécies que são mutualísticas. Geralmente eles são meio esquecidos, então eu deixei um bloco específico para vocês poderem pensar um pouquinho sobre as espécies detritívoras, decompositoras, sobre a importância delas no meio ecológico. Então, começar contextualizando. Quem são os detritívoros e decompositores? São todos os organismos que se alimentam de organismos já mortos. Então, a gente vai ter desde bicho grande, que a gente vê, tipo urubu, até pequenos ácaros, pequenos invertebrados que ficam no solo para degradar, por exemplo, folhas mortas. A gente vai ter bactéria, vai ter fungo. Os detritívoros e os decompositores, vocês precisam considerar que eles não conseguem controlar a taxa de produção de recurso. Então, a gente não pode dizer que eles são predadores ou eles são parasitos, não. Os decompositores e os detritívoros, eles não matam. Eles simplesmente vão consumir o que já está morto. Então, eles têm essa relação do tipo mutualismo não obrigatório, né? Por quê? Porque a planta, ela não necessariamente depende de um urubu, por exemplo, para viver. Ela não vai depender da bactéria decompositora para viver. Mas depois que ela morre, o decompositor vai lá, o detritívoro vai lá e vai decompor ela. Então, assim, eles não controlam a taxa de produção de recursos, eles não matam. Eles simplesmente vão aproveitar o que morreu para poder obter seu alimento. Então, os detritívoros, decompositores, eles têm a sua densidade, o seu tamanho populacional controlada pelo recurso, e não o oposto. Então, assim, se eu tenho muita folha morta, por exemplo, eu vou ter muitos decompositores de folha. Mas se eu tiver... o simples fato de eu ter muito decompositor de folha não necessariamente vai fazer eu ter muita folha morta. Não sei se deu para entender essa... Tipo, se tem comida, vai ter decompositor. Se não tem comida, não tem decompositor. Quem determina o tamanho populacional vai ser o recurso. O que mais? Esses decompositores e esses detritívoros, eles vão começar a quebrar todas as matérias mortas em partículas menores. Então, por exemplo, uma folha, quando a folha cai no chão. A folha, durante toda a vida dela, ela recebeu muitos nutrientes, né? Lembra que uma planta, ela vai absorver nutriente do solo e vai levar até a folha. Depois que essa folha ela cai no chão, o que vai acontecer? Fungos, bactérias e artrópodes, por exemplo, vão começar a degradar aquela folha e todos aqueles nutrientes daquela folha vão acabar voltando para o solo, tá? Então, quando esses nutrientes voltam para o solo, eles vão permitir que novas plantas absorvam aqueles nutrientes num ciclo. E assim, a comunidade de detritívoros e decompositores ela tende a ser muito diversa. Por quê? Porque eu tenho de tudo, como eu falei, eu vou ter vertebrado, eu vou ter invertebrado, eu vou ter fungo, eu vou ter bactéria, eu vou ter protozoário. Então, diferentes organismos podem ser detritívoros ou decompositores. Os decompositores são basicamente fungos e bactérias, seres que eles vão decompor elementos mais simples. Então, assim, por exemplo, quando você vê um palanque de uma cerca. O que é um palanque de uma cerca? Aquilo já foi uma árvore, mas ela é uma árvore morta. Vocês já repararam que quando você tem pau podre,
você tem alguma árvore derrubada, vai começar a nascer fungo lá, vai começar a aparecer fungo? Alguém já percebeu isso? Sim. Por que eles estão lá? Porque eles entendem que, olha, esse organismo morreu, ele está morto. Então, os fungos acabam se associando com aquelas plantas. Lembrando que os fungos, eles não vão ter cloroplasto, então eles não vão conseguir fazer a própria fotossíntese, eles precisam obter o alimento. Mas eles não vão estar prejudicando aquele ser, porque aquele ser já está morto, ele já morreu. A gente tem isso, eu falei dos palanques, mas, por exemplo, uma laranja. Uma laranja, quando ela já está meio passada, quando ela já está ficando mais velha, o que vai acontecer? Os fungos vão começar a decompor aquela laranja. Eles não querem prejudicar a laranja, eles estão entendendo que aquela laranja já chegou na fase final da vida dela, tá? Ou um pão quando ele está velho. O que vai acontecer? Vai começar a ter fungo, vai começar a ter bactéria decompositora. Por quê? Os fungos e as bactérias, eles não estão querendo prejudicar aquela... Eles estão simplesmente querendo decompor uma coisa que já era para estar morta, o que eles consideram um organismo morto, tá? Já os detritívoros, eles são os animais, tá? Então, sempre que falar detritívoro é animal. Já decompositor é fungo e bactéria. Os detritívoros, eles vão decompor matéria orgânica morta, como, por exemplo, outros animais, tá? Detritívoro geralmente vai decompor carne. Urubu faz muito isso, tá? Urubu, no caso, eles vão decompor carne, vão decompor animal atropelado. Vocês já viram animal atropelado na BR-174 sendo comido por urubu? Já sim. Urubu é um detritívoro. Então, sempre que a gente tem animal decompondo outra coisa, a gente vai ter detritívoro. Tem alguns gaviões que são detritívoros também. Tem pequenos animais que são detritívoros? Tem. A minhoca é um ser detritívoro. Ela fica no solo, se alimentando de material morto. E, enquanto ela está circulando pelo solo, ela vai fazendo buracos, ela vai remexendo no solo. O tatuzinho de jardim também, ele se alimenta de matéria morta, ele também é considerado um detritívoro. Quem mais que a gente tem de detritívoro? O rola-bosta, esse ser aqui, ó. Rola-bosta, ele tenta decompor matéria morta. Mesma coisa que ácaros. No solo a gente tem muito ácaro, gente. Mas não ácaros parasitos ou ácaros que estão tentando prejudicar algum outro organismo. Não, são ácaros que estão simplesmente se alimentando de resto de folha, enfim, de diferentes matérias que já morreram. Eles estão tendo ali uma relação mutualística, tá? Eles estão ali só tentando se alimentar sem prejudicar ninguém. Então, assim, a gente tem uma interação muito grande entre o detritívoro e o decompositor. Geralmente, ninguém lembra dos detritívoros e decompositores. Detritívoros, animais. Decompositores, fungos e bactérias. Esses fungos, bactérias e animais, eles atuam conjuntamente para poder decompor uma dada matéria morta. Então, assim, você tem, por exemplo, uma árvore. Você vai ter inicialmente um fungo que vai estar ajudando a decompor aquela árvore morta. Mas depois você vai ter ação de bactéria naquela mesma árvore, você pode ter ação de outros pequenos fungos, você pode ter ação de ácaro de solo. Então, diferentes organismos podem decompor uma mesma matéria, tá? E assim eles vão atuando conjuntamente para a gente poder manter essa ciclagem de nutrientes. Então, uma coisa morre, o que você tem que fazer? Tem que devolver os nutrientes daquela matéria morta para o solo, porque aí depois outra planta vai poder usar aquele nutriente, vai poder crescer e assim por diante. Tá certo? Se vocês quiserem ler mais sobre mutualismo, vocês podem ler o capítulo 14 sobre interações entre as espécies do livro do Wycliffe.
Essa parte de mutualismo ela é relativamente curtinha. Caso vocês tenham ficado confusos com alguns termos, com algumas dicotomias, vocês podem voltar lá no livro do Wycliffe ou fazer alguma pesquisa rápida no Google também. O Google está aí para ajudar a gente, tá? E aí, só para poder fechar, eu queria que vocês me entregassem isso, que vocês me explicassem o que é um decompositor, o que é um detritívoro, o que é mutualismo, comensalismo e simbiose, tá? Tranquilo? Tranquilo. Vocês estão aqui. Essa última atividade para nós, professor, eu não quero. Eu confesso que eu fiquei até com dó, eu fiquei pensando, será que eu dou atividade? Vocês já vão para o Natal, só que tem gente que se eu não colocar atividade não assiste a aula, então vocês têm que culpar os colegas de vocês que não assistem a aula. As atividades não tem problema, eu não quero trocar de professor. Pois é, essa é a questão. Não, mas a disciplina é compartilhada, né? Então, eu queria dizer que foi muito legal dar aula para vocês. Eu peço desculpas pelas aulas não terem sido melhores. Eu sei que eu devia ter mexido um pouquinho mais, ter melhorado essas aulas, mas esse semestre foi tão corrido para mim. Eu estava envolvida não só na universidade, mas com algumas coisas fora também, e acabou que as aulas de ecologia de populações não ficaram como eu queria. Mas eu tenho ciência de que no próximo ano eu vou dar uma melhorada nelas. Eu queria um feedback de vocês agora. Caso alguém se sinta à vontade de falar. Não, na minha opinião, eu gostei das aulas e o legal pra mim foi que assim, as suas aulas é uma das poucas que não dá sono, entendeu? E ela é 8 horas da manhã, então isso já é um diferencial, porque tem umas aulas que a gente assiste que, meu Deus do céu. Então, assim, nessa metodologia e tudo mais, eu não tenho nada a sugerir ou acrescentar, pelo menos não que eu me lembre agora. Sim. Quanto ao horário, é ruim para mim também. Eu não gosto da aula de manhã. A Emily, que eu acho que ela deve perceber uma diferença entre as minhas aulas de manhã e de tarde. Não sei se você já percebeu. Para mim, a senhora tá animada igual nas duas. Eu sempre estou mais animada. Pelo menos, a impressão que eu tenho é que eu sempre estou mais animada, mais empolgada de tarde do que de manhã. De manhã é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai levando, né? Então, assim, foi muito legal poder trocar ideia com vocês. Quem que está com um projeto ecológico aqui? Quem quer seguir na área da ecologia? Deixa eu ver os alunos do Alden. Eu gostei, tá? De ecologia, mas como já está em andamento, começar do zero, vai ser... Vai rolar não, professora, felizmente. Não, eu só quero saber porque caso vocês precisem de ajuda depois, tipo, na hora de discutir projeto, discutir análise, eu ia dizer que eu estava aberta para ajudar vocês. Eu acho que na outra disciplina, ano passado, tinha muito aluno do Aldener que estava fazendo a disciplina comigo. E eu estou dando uma outra ecologia que também tem mais gente que trabalha com ecologia, então... Mas assim, independente de qualquer coisa, vocês podem, se precisar de ajuda com ideia para TCC, para revisar TCC, essas coisas, vocês podem contar comigo, viu? A gente está aqui para se ajudar, tá certo? Tá certo. Bom, então agora descansem, tenham um bom recesso, um bom Natal, um bom Ano Novo, e aí voltem no próximo ano revigorados. Bom final de ano para a senhora também. Aproveitei esse recesso para descansar. E até ano que vem na outra disciplina. Até.